Olá, eu sou a Dandara Fonseca e esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. O episódio que você vai ouvir agora é mais que especial. Ele foi gravado em meio à Flip 2026, a Festa Literária Internacional de Paraty. Por lá, a gente promoveu diversos encontros na Casa a Caso, um dos endereços mais legais da programação paralela. Foi em frente a ela, com 3 cadeiras colocadas entre as pedras do Centro Histórico de Paraty, que, contrariando as previsões de chuva, centenas de pessoas se aglomeraram para ouvir as histórias e as reflexões de um dos maiores navegadores brasileiros, Amir Klink. Esse papo emocionante, tanto pra gente quanto pro Amir, que se emocionou várias vezes lembrando de fases e momentos da vida, foi conduzido pelo escritor e jornalista potiguar Otávio Santiago, um dos idealizadores da Casa a Caso, e Ricardo Moreno, jornalista e publisher do The Summer Hunter. O áudio não tá dos melhores por conta das limitações tecnológicas, mas a gente garante que a conversa compensa. Sabe quando falam de um lugar muito, muito longe, onde o vento faz a curva? Pois é, o Amir já foi várias vezes para lá, né? Literalmente para onde o vento faz a curva. E voltou. Muita gente não volta, né, Amir? Economista, escritor e, claro, navegador, o Amir realizou feitos inéditos na navegação mundial, mas por trás disso tudo, a trajetória dele sempre foi guiada por uma ideia bem simples. O maior risco é ficar parado. Em outubro desse ano, essa lendária travessia de 100 dias a remo sozinho da Namíbia, na África, até a Praia da Espera, na Bahia, chega no cinema no longa 100 dias, dirigido por Carlos Saldanha e com o ator Felipe Bragança no papel do Amir. A produção é baseada em 100 Dias Entre o Céu e o Mar, o primeiro e ainda mais vendido dos seus 6 livros, que acaba de ganhar uma edição totalmente revisitada e renovada pela Companhia das Letras. E hoje no Desenrola, o podcast do The Summer Hunter, numa gravação ao vivo, aqui na Casa a Caso, esse ponto de encontro no Centro Histórico de Paraty. Para celebrar a literatura, encontros e as boas conversas durante a Flip, a gente tem o prazer de receber o Amir. Obrigado, Amir. Um prazer estar aqui. Eu vou dar largada aqui perguntando o seguinte, a gente sabe que quando você fez a primeira travessia lá atrás, que agora ganha o cinema, não tinha internet, então os desafios eram muito mais pessoais, íntimos, tinha um propósito envolvido, né? É aquele meme que a gente conhece, ele tinha apenas um barco e um sonho, né? Só que agora não, a internet exige a coisa da performance, a busca por likes, a busca por engajar, farmar a aura, não sei se você conhece essa expressão, né? Farmar a aura. E eu queria entender, assim, o que o Amir, lá de 84, diria dessa mudança de propósito, né? Quando, assim, o propósito em si deixa de ser uma coisa do íntimo para tirar, na verdade, um palco. Eu diria que eu era feliz e não sabia. Porque naquela época, de cada viagem que eu chegava, tinha um grupo de amigos e a gente tinha uma reunião todas as segundas-feiras do Feijão, onde cada um contava suas aventuras, suas histórias. E esse grupo existe ainda, e cada vez que eu chego lá não tenho nada para contar, porque todo mundo já viu. E aí surge aquela questão que incomoda quem faz coisas diferentes. Qual é a próxima? A gente vive um mundo engraçado hoje, mas acho que é um privilégio poder ser tão intensamente conectado. Mas naquela época eu vivi um período fantástico. Primeiro, a Terra ainda era redonda. Eram bons tempos. E eu adorei a experiência de conviver com os elementos, de aprender a astronomia, de calcular minha posição pela altura do Sol e das estrelas. O processo era lento, exigia paciência, resiliência, havia muito medo, e eu descobri que o medo é um grande motor para a gente fazer coisas incríveis. Eu sempre tive muito medo, mas eu não vejo medo como uma coisa ruim. O ser humano é um bicho super engraçado, porque a gente paga para ter medo. Quando você vai num parque de diversões, no túnel dos horrores, aquelas torres que balançam as pessoas, a gente paga para sentir medo. Eu tive muito medo não é para vencer, mas para conviver com o oceano, usando os braços da África até o Brasil. E eu tive a sorte de ter uma experiência que foi muito feliz, e tive a sorte de me lançar numa outra experiência que é completamente diferente, que é de fazer um livro que foi feliz também. O que eu percebo, e eu acho que, obviamente não a maioria, e quem sabe isso seja uma liberdade para você, muita gente, principalmente os mais jovens, te conhece como o pai da Tamara, né? E não nós como Amir Klink.
E as viagens são muito diferentes, apesar de muito iguais, né? A invernagem e tal. Mas você tinha uma coisa muito mais interna, até porque não tínhamos tecnologia, e a Tamara é hiperconectada, né? Eu estava te contando antes que ontem eu estava vendo que ela estava navegando a 9,9 nós, em algum lugar do Alasca e da Rússia, não sei aonde, e fez um sol com 3 nuvens no céu, e ela estava com óculos escuros. Eu sei tudo. Sobre ela. Você acha que essa hiperconectividade, com ela, a gente está perdendo uma capacidade elementar que é tomar a decisão sozinho? A gente usa o Google Maps para dar volta na quadra hoje, né? Eu acho que na navegação tem muita gente que usa essas tecnologias sem necessariamente saber como usá-las ou navegar, né? E esses não voltam da onde o vento fez a cura. Eu penso que as dificuldades não vão diminuir, mas eu acho que a ansiedade, a angústia, com essa conectividade incrível que a gente vive hoje, piora as coisas, porque gera uma ansiedade, puxa, a vida diminuiu o desempenho, estou numa média menor que ontem, e eu não tinha isso, eu tive o privilégio de sentir que às vezes a ignorância é uma das fontes da felicidade. Eu sei que muitas vezes no meio do Atlântico eu remei alegre em direção ao Brasil e eu devo ter voltado para trás, mas eu não sabia. Eu não sabia. E eu acompanhei um caso de uma menina francesa, que eu gosto muito dela. Ela resolveu atravessar o Atlântico Norte, depois de vários fracassos de outros remadores. E quando ela estava chegando em Brest, aí surgem essas encrencas todas, né? Patrocinadores, assessores de imprensa, não sei o quê. Não, então você está a 35 milhas, você vai começar a avistar Rade de Brest, o farol de Brest, então vamos organizar o evento da chegada na sexta-feira, e de repente ela tomou uma porrada de vento, voltou 3 dias para trás, e avançou para frente mais 2, voltou mais 1, avançou para frente mais 3, e voltou mais 2, e depois de 6 dias indo e voltando, vendo a França, ela desistiu. Ela não chegou na França, vendo a França. E aquilo me impressionou de um jeito, e foi por isso que quando eu fiz a minha travessia, eu falei, eu quero chegar num ponto preciso. E esse ponto preciso era o farol Garcia Dávila, na barra do rio Pojuca. E isso aconteceu no dia 18 de setembro, quando eu joguei a âncora por meios próprios na Praia da Espera. E eu acho que, sem que eu quisesse, foi uma chegada poética. Como não tinha GPS, não tinha essa conectividade absurda que a gente tem hoje, ninguém sabia aonde eu cheguei. E eu cheguei numa prainha linda de morrer, chamada Praia da Espera, que é na barra do rio Pojuca. Atrás fica o farol Garcia Dávila. E o primeiro cara que me abordou era um pescador chamado Dorinho. E eu joguei a âncora sozinho. E quando eu liguei o rádio para avisar que eu tinha chegado, quando eu falei, bom, eu não posso calcular a posição, que era por astronomia, porque eu acabei de chegar. Quando eu falei chega, entraram milhares de radioamadores do mundo inteiro, e eu não consegui passar a posição, e eu não sabia as coordenadas daquela praia. E aí eu desliguei o rádio, feliz da vida, e fiquei na borda do barco, olhando os coqueiros e a música, né, que o vento faz nas folhas dos coqueiros, e de repente veio um pescadorzinho muito humilde, poucos dentes na boca. Ele não estava numa canoa baiana, ele estava num botinho de alumínio remendado com Durepóxi. Não tinha trilha de Dorival Caymmi? Não tinha trilha musical. E ele olhou para o meu barquinho e falou, tem motor, não? Eu falei, não. Tem vela, não? Eu falei, também não. E aí ele falou, como é que foi a pescaria? E aí eu falei, puxa, meu senhor, eu não pesquei nada, não. E aí ele falou, a vida é assim, a vida é assim mesmo, é como uma maré, tem dias que não dá nada, tem dias que dá alguma coisa. Eu falei, e aí, de onde você veio vindo? E eu pensei, o que eu digo pro homem, né? Aí eu olhei para ele e falei, bom, meu senhor, eu venho da África. Ele falou, não sei onde é essa praia, não, mas deve ser por aqui. Aí ele foi embora. Ele foi embora e eu fiquei feliz no barco. Pela primeira vez tirei a roupa de borracha, botei uma última camiseta seca que eu tinha. E 1 hora depois,
eu não tinha vontade de descer, porque é aquele momento que você conclui e você não quer sair correndo, beijar a praia, ajoelhar no chão, agradecer, meu Deus, não sei o quê. Então eu estava curtindo o som do vento, os coqueiros, e de repente o Dorinho, né, o Doró, eu vejo ele na praia, 40 metros de distância, e ele vem vindo de novo, remando, o barquinho dele todo podre, furado. Ele encosta no meu barco de novo, e ele fala, moço, desculpa, mas era o único peixe que eu tinha, e ele me deu 2 sardinhas, que eram a única comida que ele tinha em casa. 2 sardinhas meio passadinhas. E eu achei tão legal aquilo. E aí eu não sabia o que fazer. Naquela semana eu ia abrir um saco, mais uma semana de suprimentos. E nesse saco de uma semana tinham 2 barras de chocolate e eu dei para ele. Quando ele pegou a barra de chocolate, ele sumiu. Eu falei, caramba, será que ele ficou ofendido porque eu dei chocolate para ele? E aí eu fiquei no barco, eu não queria descer, eu estava muito feliz, depois de tantos problemas, né? E aí acabou a viagem. Depois eu fiquei sabendo que chegou uma equipe da Globo, de repente. Aqueles jornalistas super arrogantes, que queriam ter a primeira notícia. Só que os baianos jornalistas são muito competentes. E aí o pessoal da Globo chegou à noite já. E aí eles foram na casinha, o Doró estava dormindo com a Rosa, a mulher dele. Ele estava dormindo já, e de repente, arromba a porta da casa dele. Cadê o remador? Cadê o remador? Ele falou, ele não sabia do que se tratava. Você viu ele? Você viu o cara no barco? O câmera depois me contou. Eu vi. Mentira, você está mentindo. Cadê ele? Cadê ele? Não está aqui. Não, ele foi embora. Mentira, você não viu ele? Cadê? Não, eu vi ele me deu um chocolate. Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? E ele falou, eu comi. Ele tinha fome. Tadinho, eu não sabia disso. Ele tinha fome e as 2 barras de chocolate que eu dei para ele, em troca das 2 sardinhas, ele comeu. E assim acabou a viagem, não teve champanhe. Do jeito que você queria. Foi muito legal. E foi assim que eu resolvi acabar o livro também, no encontro com esse cara, com o Doró. Eu acho que esses lances que chegaram aqui para mim talvez tenham que ser distribuídos aqui, para não ser plateia também. Todo mundo se emocionou. Mas eu achei ótimo que o símbolo dessa fala dele tenha sido justamente a sardinha. Eu vou puxar agora a sardinha para o meu lado. E aí eu acho especial demais ele ter dito isso, que um jornalista baiano é muito competente, aí já é maravilhoso. E tem escolhido a Bahia para fazer esse desembarque, né? E aí eu sei que nesse processo de construção do barco, né, para garantir uma capotagem mais segura, uma das inspirações que chegaram importantes veio dos barqueiros do Ceará. Né, barqueiros do Ceará, da forma como eles construíam os barcos, isso acabou ajudando na idealização de uma embarcação que permitisse, né, que houvesse uma capotagem mais segura. E eu acho legal porque assim, a gente tem essa ideia que os grandes conhecimentos vão vir sempre da academia, vão vir sempre dos grandes centros. E aí, nesse caso, a gente tem na simplicidade, né, uma história até que dialoga com esse encontro, na verdade, um saber muito sofisticado. Eu queria que você comentasse exatamente sobre essa mania da gente de olhar para essa ideia de que só os grandes centros e as academias podem ensinar, e, na verdade, esses saberes que são apequenados pelas sociedades, eles são, na verdade, tão grandes para nós. É muito interessante a sua observação, e eu devo a compreensão disso à cidade de Paraty e aos anos que eu morei aqui, lá no Sobrado, na Praça, depois em Jurumirim. Eu me encantei com esse universo das embarcações mais toscas e simples que é possível imaginar, que eram as canoinhas de um pau só. À medida que eu fui crescendo da adolescência para a idade adulta, eu fui percebendo que os remos de Paraty são os mais finos e elegantes de todo o litoral brasileiro. E depois eu percebi que o Brasil é o país que tem a maior diversidade de embarcações regionais do mundo. E, infelizmente, a nossa elite cultural não percebe isso ainda. Espero que em algum momento perceba. Então, a infância passada nessas canoinhas me mostrou que
elas pareciam semelhantes, mas não eram. Uma era uma canoinha de cerco, a outra era uma canoinha de estiva, a outra era uma canoinha de pegar lula, a outra de pescar camarão. E eu fui me apaixonando por esse saber local. Depois que eu fiquei adulto, comecei a viajar, eu descobri coisas incríveis. Por exemplo, a jangada de Piúba. E a jangada de Piúba estava sumindo. E, literalmente, hoje eu acho que sumiu. Mas a jangada de Piúba é a única embarcação do mundo que não tem leme. Se pegar o melhor engenheiro naval da Universidade de São Paulo, ele não compreende como é que dirige uma embarcação sem leme. Como é que é o princípio para governar uma jangada de Piúba no Ceará? Hoje as jangadas são de tábua, tem isopor dentro e tem um leme. Mas a jangada de Piúba de toras de alça, ela não tem leme. Como é que eles dirigem a jangada? Variando o centro vélico para frente e para trás. Ou seja, eles mudam o eixo de apoio vélico, inclinando o mastro para frente e para trás, como um loirinho na Califórnia faz com uma prancha de windsurf. Exatamente, é genial o princípio, é absolutamente genial. Infelizmente, a fotografia do empobrecimento cultural no Brasil é acompanhar a evolução da jangada de Piúba, que tinha 11 furos, o furo central é para ela parada, 5 furos para cada lado do banco onde é espetado o mastro, e eles, para cada bordo, eles vão mudando, levantando o mastro e abaixando, encaixando no outro furo. E hoje a jangada só tem 3 furos, tem o central, o de Boreste e o de bombordo. Depois eu descobri um cara incrível e super importante para a cultura brasileira, que foi o Luiz Felipe Andrés, no Maranhão, que começou a estudar a riqueza incrível de embarcações que a gente tem, que ninguém compreendia. As bianas, chalanas, os botes, os bastardos. Os bastardos ainda são do Ceará, que usam a mesma masteração da jangada, só que num barco com um casco. E esse cara fez uma coisa incrível, porque um dia, para falar sobre cultura brasileira, um dia uma universidade, acho que de Birmingham, não lembro, falou, coitadinho dos brasileiros, né? Eles têm barcos tão bonitos, mas são tão toscos, eles não têm noção do que é velejar, eles andam com aquelas velas vagabundas e paninho de algodão. E aí, trabalho escolar de uma universidade britânica, vamos mostrar para eles como é velejar com tecnologia, com competência, com eficiência, e foram para o Maranhão, e entre São Luís do Maranhão e Alcântara, eles compraram 2 bianas. Uma biana com a vela original, vagabunda, de velinha de algodão furado, e outra biana arrancaram a vela e botaram um mastro com uma vela de Visconite, Kevlar, Mylar, para mostrar para os ignorantes brasileiros como é que é a vela de verdade, né? E resolveram fazer 7 corridas entre São Luís e Alcântara. E das 7 corridas, a biana com a vela vagabunda ganhou. E a explicação que o Luiz Felipe Andrés colocou até num livro que infelizmente é pouco divulgado, já que estamos num evento literário, é absolutamente sensacional. Os ingleses são burros. São totalmente burros. Eles têm a tecnologia, os recursos, mas o conceito lógico deles é tosco. Para eles adaptar a vela de um veleiro para a força do vento, eles usam o recurso da alteração física dos metros quadrados. Para um maranhense, pescador, comprar um ilhós de bronze custa R$15. É muito dinheiro. A vela não aguenta. Por que eles usam uma velinha de pano vagabundo? Porque eles têm um princípio lógico muito mais eficiente. Para eles, o jeito de adaptar a área vélica à força do vento não é pela superfície, é pela permeabilidade. Não tem ninguém na Inglaterra hoje, nem nos Estados Unidos, que saiba mudar a permeabilidade de uma vela. Como é que eles mudam a permeabilidade de uma biana? Usando um pano vagabundo de algodão e usando uma cuia. Eles jogam água. Quando eles jogam água na vela, a vela fica mais impermeável e o barco acelera. Quando eles querem diminuir a velocidade, eles deixam a vela secar.
É um princípio absolutamente genial. E foi esse tipo de conceito que a gente foi cabocando e pesquisando e que a gente tentou mostrar lá no Museu Nacional do Mar. Então, um troço muito bonito. E isso acontecia aqui em Paraty também. Só que hoje não tem mais as canoas com velas de 4 panos, 6 panos, 8 panos. Infelizmente, esse conhecimento desapareceu e a gente se empenha muito hoje para colocar isso em prática. Então, eu usei conceitos desse tipo para fazer o Paraty 2, por exemplo, um barco gigantesco de milhões, não sei o quê. Eu falei, bom, nós não vamos inclinar o mastro para frente e para trás, mas nós podemos variar o centro vélico para frente e para trás usando 2 mastros. Tem um único lugar no mundo onde tem jangadas, não no Ceará, mas no Pernambuco, chama Pitimbu, e é o único lugar do Brasil onde tem jangadas de 2 mastros. Eu usei esse recurso para o Paraty 2. E assim a gente foi juntando a técnica da jangada encalhar na praia. O Paraty 2 tem 2 canoas de calha embaixo. Foi o primeiro veleiro monocasco no mundo sem lastro. Qual é o princípio da estabilidade? A forma. Então eu me apaixonei por esse procedimento de aprender, claro, com academia, que é super importante, mas de aprender também com conhecimento local. E é por isso que eu acho importante eventos onde a gente reconheça essa sabedoria tão valiosa, tão rica, que infelizmente não é reconhecida fora daqui. Amir, trazendo um pouquinho a nossa conversa para o campo da literatura também, eu já li em algumas entrevistas suas que um dos autores brasileiros que você mais gosta é o Campos de Carvalho, né? Opa! Que é um surrealista e um sarcástico absurdo. O que eu queria perguntar para você? Essa literatura do absurdo, de que maneira você entendeu que você não ia enlouquecer no ar? Eu poderia enlouquecer, mas eu não acho ruim enlouquecer. Eu adoro o Campos de Carvalho, ele tem uma obra muito breve, acho que foram 5 ou 6 livros só. Alguns eu não gosto, Púcaro, Búlgaro, A Vaca do Nariz Sutil, mas ele tem um livro que é absolutamente mágico e moderno, embora tenha sido escrito, sei lá, quase meio século atrás, que é A Lua Vem da Ásia. E grandes autores e assim ícaros da literatura brasileira se ajoelham a ele como o melhor texto na literatura brasileira. E esse A Lua Vem da Ásia é um livro que a gente não cansa nunca de ler. Eu já li acho que umas 20 vezes. Na pior das hipóteses, eu deixo no banheiro, quando vou na privada, vou ler mais um capítulo. Porque é genial. Ele começa com a hospedagem dele num hotel de altíssimo luxo, onde ele está muito feliz, cercado do sobrinho do príncipe Napoleão, e as funcionárias são maravilhosas, vestidas de branco, e as janelas, não sei porquê, estão fechadas com grades, e onde temos um horário para... Ele está no hospício. Mas é sensacional a sensibilidade, a modernidade do texto dele. Me apaixonei muito e eu fiquei sabendo depois que o Mário Prata, né? Não sei se o Mário... Que virou o pai do Antônio, que nem você é o pai da Tamara. E o Antônio... Antônio Prata. Lançando na primeira editora que editou os 100 Dias, ele acabou lançando uma coletânea dos livros do Campos de Carvalho, onde tem Búlgaro, a Vaca do Nariz Sutil, A Lua Vem da Ásia, que eu amo, e ele escreve um prefácio super emocionante. E eu gosto dos textos do Pardo, do Mário. Eu tive uma namorada lá no passado, antes da Marina. Que fique claro. Que era prata também. Agora é ouro. E me encantei com a escrita dele, com as crônicas dele, que são maravilhosas. Muito bom. Só para complementar essa pergunta, eu entendo então que é mais fácil enlouquecer no meio de tanta gente do que sozinho no mar, né? Muito mais. Porque a gente absorve, assim, todas as digressões das outras pessoas. E quando a gente está sozinho, a gente vai depurando as necessidades que a gente tem e percebendo que é possível ter muito mais alegria com muito menos.
né? E a gente hoje precisa de tantos recursos para ser feliz, e no final, no mar, a gente é feliz com muito pouco. E eu fico muito feliz que a Tamara tenha percebido isso. Você mesmo passou 9 meses numa missão sem olhar, sem encontrar um outro ser humano. Sabe? E para a gente que fica de fora, imagina qualquer coisa como um misto de pesadelo e paraíso. Porque você não vai ter cobranças, mas ao mesmo tempo você está sobrecarregado. Nem nessa discussão que a gente está agora pelo fim da escala 6x1, eu queria saber se essa solidão ou essa solitude é o bônus de quem faz a escala 7x0 em alto mar. Eu não sou contra a escala 7x0, porque muitas vezes o trabalho é parte da alegria na vida, é uma questão de sobrevivência, de dar valor para aquilo que a gente tem. Mas eu tenho muitos amigos em São Paulo, eu fiquei quase 1 ano sem ver um ser humano, 9 meses, como você disse, mas eu tenho amigos em São Paulo que estão há 40 anos sem ver ninguém. Eles estão mergulhados no seu universo pessoal, moram a metros de distância e não interagem. E essa é uma das belezas do mundo dos navegadores, que há uma questão de respeito mútuo, onde sempre um auxilia o outro. E eu acho que a Tamara percebeu isso, né? Ela teve um episódio ano passado, ela morria de medo dos ursos quando ela invernou. Ela não encontrou muitos ursos. E, de repente, um dia ela estava ancorada numa baía lá, roncando, dormindo, e tinha um outro veleiro longe, parado, e eles iam estar fazendo uma festa, e viram que tinha um urso subindo na popa do barco dela. E aí eles, canal 16 de PHF, curta distância, falaram: Tamara, tem um urso subindo. Aí ela subiu para ver o que era o urso. Ela não tem uma porta rígida, ela tem a gente chama de canopy, é uma porta de plástico flexível. Ela olhou e tinha um urso em cima do barco dela. Se ela abrisse a porta, o urso podia entrar, ia cheirar ela. E ela ficou com medo, não sabia o que fazer. E aí o urso olhou para ela, não deve ter achado ela muito gostosa. E aí foi lá e destruiu o bote inflável, o botinho de salvatagem dela, e foi embora. E depois ela se arrependeu porque ela não fez a foto do urso, que no Instagram ia ser um mega sucesso. Ela faz boal. Só que o urso foi no outro barco que denunciou ele, e aí ela fez o urso tentando arrancar a bandeira do Reino Unido. Eu achei muito engraçada essa foto. Queria falar um pouquinho da Flip, Amir. Eu acho que poucas pessoas sabem, eu não sabia até ontem, que a Flip só existe muito por conta do Amir. Não é bem verdade. Agora, você vai contar brevemente essa história para todo mundo, mas antes disso, algo que também eu não sei se todo mundo aqui sabe, que aqui na Praça da Matriz, dentro de uma loja da Flávia Aranha, tem um barco, que eu entendo que seja o barco original ou uma réplica, que ele fez a travessia de 100 dias. Então é uma loja linda, mas além da loja vocês podem ver o barco dele lá. Mas queria que você contasse essa história. Qual que é a tua corresponsabilidade pela Flip existir em Paraty? Esse barquinho que eu usei para atravessar o Atlântico, eu tenho essa casa até hoje. A gente alugou para Flávia Aranha, que fez uma loja linda de morrer, o piso é de areia. E alugamos para ela com a única condição que o barco entre lá e nunca mais saia. E a história da Flip, assim, eu mudei de editora para a Companhia das Letras, e o Luiz sempre me jogava umas buchas, né? O Salman Rushdie vem para o Brasil, querem matar ele, você pode esconder ele na sua casa? Eu falei: pô, Luiz, posso. E aí um dia ele mandou a Liz Calder, que era uma super editora do Reino Unido, britânica, que tinha interesse em, talvez, ela era apaixonada pelo Brasil, e talvez publicar em inglês o livro, não lembro agora, O Paraty entre Dois Polos. Uhum. E aí ela veio para Paraty. Naquela época a gente tinha uma casinha vagabunda, sem luz elétrica, só se chega de barco, e ela amou esse lugar, amou, e ela ficou várias vezes lá com o Louis, com o marido dela, e um dia ela estava na nossa casinha vagabunda, com lanterna de querosene, e aí ela falou: puxa, Mira, eu vou ter que voltar para a Inglaterra, tem um contrato super importante. E ela falou, acho que brincando, ela falou: eu acho que eu vou ficar muito rica.
com esse contrato. Eu falei, tá bom, eu levei ela para a cidade, dei um carona para ela para Guarulhos, ela foi para Inglaterra e 6 dias depois ela voltou. O contrato que ela assinou foi com a Joanne Rowling e ela se tornou a editora do Harry Potter no mundo. E hoje ela é uma das mulheres mais ricas do Reino Unido. E aí ela falou na volta, Miriam, eu quero vir morar em Paraty. Eu falei, Liz, desculpa, todo mundo vem aqui, toma 2 caipirinhas e quer vir morar em Paraty. Não é tão simples assim, é complicado. Aí ela conheceu um arquiteto que trabalhava comigo, o Mauro Munhoz. A família dele tinha algumas conexões com Paraty, mas ele não. E eu trouxe ele para Paraty, ele ficou super amigo dela. Ela falou, eu quero fundar um festival literário, como tem uma cidade que eu esqueci o nome, em Portugal, eu acho. É o Ryan Ray, né? O Isso. Ryan Ray, é. E assim nasce a Flip nessa casinha vagabunda, e na volta dessa viagem dela, ela já estava ricona, e ela não precisava de patrocínio de banco, não sei o quê. Ela bancou as primeiras edições da Flip e depois o negócio não parou de crescer. Vieram os patrocínios, a Casa Azul, o Munhoz, e hoje eu fico assim emocionado de ver como o negócio explodiu, né? Não é mais só a Flip, são eventos paralelos à Flip, mas que têm os mesmos valores, de valorizar a literatura local, saber universalizar isso. Esse é o poder da literatura. Pouca gente sabe, morei muitos anos em Paraty, nessa casa onde está o barquinho lá na praça, mas a razão de eu navegar foram os livros. Eu li muitos livros incríveis sobre navegação, o livro do Bernard Moitessier, que era um francês porra louca, que roubava postes de telégrafo para usar como mastro nos barcos abandonados que ele surrupiava. E esse cara fez uma volta ao mundo e meia, sem escalas, e foi parar num atol Motutanê até morrer. E ele escreveu um livro que mudou a cultura da França, que se chama La Longue Route. É espetacular esse livro. Infelizmente, esse livro foi super bem traduzido em português, mas a editora, com todo estoque, pegou fogo no Rio de Janeiro, na Teófilo Otoni, e você não acha mais. Os livros em português devem ter uma centena só. Mas o Moitessier virou um super influencer na época com o livro dele. Então, enquanto os americanos idolatravam Jacques Kerouac na Route 66... E olha, o Eduardo Peninha, que está aqui, vai brigar com você, hein? Fala mal de Kerouac. Nossa, ele vai me dar umas facadas. Né? Mas o Kerouac andando de moto na Route 66, e o Moitessier era um cara que andava pelo mundo seminu num barco que ele mesmo tinha montado. E eu tive o privilégio de trabalhar para ele. Eu tinha um sócio maluco, o Peter Milko. A gente fazia documentários, não eram documentários filmados, eram documentários fotográficos, com slide, com aqueles carrosséis Kodak de 72 slides, botava 9 projetores, sincronizava e sempre dava pau no Miss, não sei o quê. Nós fomos para a Polinésia Francesa uma vez para fazer uma sessão de fotos e, por sorte, o meu ídolo literário e aventureiro, o Bernard Moitessier, veio com o barquinho dele e parou do lado do barco onde a gente estava hospedado. E ele era um cara tão idolatrado pelos franceses que eu percebi que ele não tinha paz. E as pessoas vinham, era um cais público, todo mundo vinha lá encher o saco dele, bater foto, não sei o quê. E aí eu me ofereci para ajudar ele a consertar o barco dele. Eu trabalhei 8 dias para ele, sem falar, eu falo francês, 8 dias eu decidi não trocar nenhuma frase com ele. E ele adorou, nós ficamos amigos, ele sorria para mim, me dava almoço e jantar, eu estava feliz da vida. E foi super divertido conviver durante uma semana com o seu ídolo maior, sem conversar com ele. Então eu fiquei 8 dias com ele, a gente dava risada, mas a gente não falava. E, infelizmente, logo depois desse evento, lá em Paupete, ele
ele já estava velhinho, ele teve um acidente muito triste, porque um dos fãs, ele é um cara que não tinha nem roupa, ele não tinha mala, morava num atol, vivia de palha, casca de coco, mas quem era fã dele era o Klaus Kinski. E o Klaus Kinski, o ator que vocês conhecem, convidou ele para ir na casa dele na Califórnia, e nessa ida para a Califórnia, o barco dele naufragou. E ele perdeu o barco. Então ele estava numa época muito triste e logo depois ele morreu. Mas ainda assim, depois de muitos livros que ele escreveu um livro, Tamatá et l'Alliance, que é um livro belíssimo, um livro de conteúdo filosófico extremamente profundo. E aí eu descobri que esse mundo dos livros e das pessoas que relatam histórias vividas, ele traz muitos privilégios para a gente. Nessa viagem para a Polinésia, eu conheci o Paul-Émile Victor, que era o meu ídolo, porque ele foi o maior explorador francês, foi dono do Taladan, que virou o Barão de Tefel, navio da Marinha, primeiro navio polar da Marinha brasileira. E aí uma amiga na Polinésia francesa falou: porra, amigo, você quer ir para a Antártica? Você tem que falar com o Papa da Antártica, eu Paul-Émile. Eu arrumo um jeito de você chegar no atol dele. E aí eu fui com esse mesmo amigo, Peter Milk, nós fomos lá uma novela para chegar lá, um teco-teco, depois uma canoa, depois um botinho. E quando a gente chegou lá, eu falei: puta, esse cara é um deus, já escreveu 77 livros em francês, importantíssimo sobre a história francesa, a história dos Inuits, né, dos esquimós na Groenlândia. Por que esse cara vai receber dois conhecidos ignorantes do Brasil? E ele recebeu a gente com um entusiasmo, e eu fiquei levemente desconfiado. E eu tenho a foto Desse momento. Dele de calção, eu de calção. Ele foi buscar a gente numa outra ilha, era a última perna para chegar, e aí ele hospedou a gente lá no hotel dele. E aí eu descobri por que ele estava tão feliz com a nossa presença, porque ele tinha trazido um piano de cauda da França. Os polinésios largaram o piano na ponta do cais e faltava 150 metros para entrar na casa. Ele queria mão de obra para puxar o piano. Então eu passei assim 2 dias com outro ídolo, mas a única razão da nossa amizade foi empurrar o piano. E antes de falar sobre o filme, eu ia perguntar o seguinte: eu até fiz um passeio de barco aqui e fizeram a oferta. Olha, essa propriedade é do Ami, ele está vendendo, fizeram oferta para mim. Não tem essa história de que o Ami está vendendo as coisas, tudo. E eu sei que isso tem muito mais a ver. Inclusive, se você quiser fazer um merchan aqui pro pessoal, eu não sei se está no OLX, alguma dessas propriedades, né, ou barcos, mas eu sei que isso tem mais a ver com filosofia do que com economia. Até linkando com aquele momento que você nega a Tamara, o barco, né, para que ela ganhasse essa autonomia na construção desse caminho dela. Eu queria entender isso, porque de repente você também estimulou, junto com a Marina, os diários, a leitura, essa preservação das memórias, para que não fossem só umas férias exóticas. Na verdade, eu acho que o ponto é como é que você faz para separar e transmitir isso para suas filhas na diferença do que vale a pena guardar e do que vale a pena, do que é melhor deixar ir. Bom, eu não quero guardar muita coisa do que eu tenho. Eu acho que o grande patrimônio que eu tenho não são bens e propriedades, eu quero ter cada vez menos, mas são as histórias. Eu descobri que... E essa é uma coisa que um autor e um leitor percebem com muita facilidade. Que o importante na vida não é o sucesso econômico, o tamanho da sua empresa, da sua fama, do sucesso como influenciador. São as histórias que você tem para contar. E eu me tornei e tenho um baita orgulho disso, me tornei um construtor de histórias. Então, eu acho que as nossas filhas perceberam isso, a Laura que percebeu, a Tamara está fazendo isso. Ela pediu o meu barco Paraty, que está aqui, o veleiro vermelho, lindo de morrer, está zerinho. Se alguém quiser fazer uma volta ao mundo, ele está pronto. E um dia ela falou: pai, teu barco está pronto para uma volta ao mundo, você já emprestou para outras pessoas, você emprestaria mais uma vez? Eu falei: claro, filha. Você me deixa navegar em solitário? Eu falei: claro, filha. Então posso pegar seu barco? Eu falei: Tamara, nunca. Mas pai, por que não? Eu falei: filha, se eu te der na bandeja,
você está ferrado. Você não vai aprender o processo, as dúvidas, a choradeira, vai ser enganada, vai desistir, vai começar de novo. E ela entendeu que ela tinha que escrever a história dela. Depois que ela terminou a penúltima viagem dela agora no Ártico, sei lá onde, Deus me livre onde essa menina anda. Quem será que ela aprendeu isso, né? Com quem será que ela aprendeu? Aí eu fiquei orgulhoso, falei, bom, Tamara, teve no Brasil, sei lá, algum dia desse ano, não lembro quando. Eu falei, Tamara, agora eu empresto meu barco para você. Ela falou, pai, agora eu não quero mais. Então o mundo das pessoas que navegam é muito interessante. Eu tenho vários amigos que levaram a vida para fazer um barco e sair pelo mundo, de repente o barco naufraga. E sem dinheiro, de algum jeito, eles acham um jeito de recomeçar. Recomeçar do zero. E eu gosto muito desse espírito de recomeçar do zero. E, no fundo, o que tem valor são essas histórias. Eu tenho outros amigos que foram muito bem sucedidos, colegas da faculdade de economia, que montaram uma cimenteira, um banco, não sei o quê, que tem muito dinheiro, muito patrimônio, mas eu sei que quando eles sentam no pé da cama dos filhos, eles não têm nenhuma história para contar. Eles herdaram. Eles compram as histórias. Não estou contra quem vende histórias. E muitos aqui vendem as suas histórias, mas é legal quando você tem uma história genuína para contar. E isso eu devo muito à Marina, que está aqui, que é a primeira viagem que a gente fez com a primeira viagem, a Marina, antes de casar, a Marina Bandeira, depois de muitas viagens, ela falou, amigo, chega, não queremos mais ficar na praia esperando o pai voltar, nós queremos ir junto. E as meninas ficaram, assim, são lindas de morrer, docinhas, mas conviver com elas em casa é um inferno, né? É um inferno. Elas queriam ir, queremos ver o que o pai viu e não sei o quê. Ela falou, mas tem uma condição, todo dia, 1h30 na mesa, escrevendo o diário. E essa é uma crítica muito grande que eu faço ao sistema educacional no Brasil, que não existe essa obrigação de fazer com que os alunos façam um diário. Não existe ser humano vivo que não tem uma boa história para contar, mas tem que registrar. E essa é a beleza, na minha opinião, do livro e desse evento, que é a arte de registrar. É importantíssimo registrar. Hoje tem vários recursos, né? Tem esses celulares 19G, mas a caneta Bic, o lápis e o papel também são formas genuínas de registrar. E eu acho que isso influenciou muito a história das meninas, porque elas perceberam, não interessa o que o pai tem, mas interessa. E a emoção maior que eu tive, a primeira viagem que a gente fez, eu e a Marina, com as meninas para a Antártica, a gente tinha o hábito de sentar no pé da cama e ficar contando histórias, E quando elas chegaram na Antártica, elas olharam os icebergs com 50 metros de altura, as montanhas nevadas com 700 metros de altura, as orcas, uma família de orcas, outra, as jubarte, nossa, baleia mink, os papuas, os pigoceles adeli, e elas olharam em volta e falaram, nossa, papai, mas era tudo verdade. Porque elas achavam que a gente inventava histórias para elas dormirem. E aí a Laura usou uma expressão muito engraçada, que meu pai não contava histórias de dormir, ele contava histórias para não dormir. Muito bom. Para a gente continuar no universo das histórias, mais uma vez, 42 anos depois, a tua história vai ser contada num filme, né? Que está usando, no bom sentido, a Flip também para lançar. Acho que ele, se eu não estou enganado, ele chega aos cinemas no fim de outubro, 29 de outubro, se não me falha a memória. Eu imagino que você já viu, pelo menos alguma versão. Muitos daqui já devem ter visto o trailer. Eu queria que você me contasse qual foi a tua sensação. Obviamente, nesses 42 anos, você contou muitas vezes a tua história. Mas agora tem alguém contando a tua história. Que sensação é essa? Bom, é muito engraçado, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer,
Mas tem uma pessoa que visualizou isso, que foi a Marina, porque a gente namorava, eu já tinha escrito os 100 dias e ela gostou do livro, ela falou, puxa, Amir, esse troço tinha que virar um livro. Eu falei, Marina, eu não tenho paciência para pensar nisso, estou pensando no próximo barco, na próxima viagem, não sei o quê. E ela correu atrás. Ela procurou roteirista, procurou gente. No final, a gente conheceu o Breno Silveira, que é um super diretor de cinema e ligado à Conspiração, que é uma produtora toda poderosa. Não sei o que. O Breno se apaixonou pela história, virou meu amigo, nosso amigo. E falou, vai ser um filme espetacular e não sei o quê. Aí ele contratou uma roteirista que trabalhou não sei quantos anos e ele falou, putz, não presta o roteiro. Aí contratou uma super roteirista, amiga dele, que trabalhou 5 anos no roteiro e no final o pessoal da Conspiração não gostou do roteiro. Aí morreu a mulher do Breno. E aí ele ficou depressivo, muito triste, eu fiquei muito tocado pela dor dele. Aí depois ele arrumou uma namorada e aí um dia ele me ligou e falou, Mira, a roteirista vai ser a minha namorada. Aí eu falei, Breno, desculpa, esse negócio não vai. Afundou o filme. Quando começa a entrar cunhada, namorada, não vai funcionar. E no final o Breno morreu. E foi uma super perda. E eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, a gente conheceu a Paula Ocenza, ela tentou fazer a primeira vez com uma produtora, que não deu certo, mas o pessoal se entusiasmou e no final acabou saindo. Aí ela contatou o Carlos Saldanha e, para minha sorte, tinha lido o livro, gostou, mas ele estava radicado nos Estados Unidos, ele é super conhecido no mundo pelas animações, né? O Touro Ferdinando, o Rio... Era do Gênero. Isso. E aí a história aconteceu. Mas aí eu percebi que o cinema é um troço violento e lento. Então demorou. E aí ontem a gente estava conversando aqui na outra rua aqui dessa rua onde a gente está. E aí o Carlos falou uma coisa engraçada, né? O Amir levou 100 dias para atravessar o Atlântico e eu levei 3.000 para fazer filme. E aí eu entendi que, de fato, o cinema é um processo muito lento, porque tem a história do roteiro, depois a produção, depois os recursos, ninguém fala muito sobre isso, depois tem a história dos festivais. Então, o mundo do cinema é feito por pessoas que têm que manter vários projetos vivos ao mesmo tempo. E eu fiquei muito surpreso. Eu vi uma versão do filme só, não finalizada, mas eu achei impressionante porque ele conseguiu traduzir cenas que a palavra escrita não consegue mostrar. Então, eu sei que com a palavra você pode construir imaginação na cabeça do leitor, mas a tela grande, ela impressiona muito mais. Eu li uma matéria outro dia no Estado de São Paulo, muito interessante sobre o interesse da geração Z pelo cinema na telona, não mais pelo cinema no maldito plaquinha de vidro. Eu li uma outra matéria interessante no mesmo jornal, num outro dia, sobre o interesse desses jovens da geração Z pelo vinil. É muito legal isso. É muito legal. E eu fiquei muito impressionado, porque tem cenas que eu tentei descrever e eu acho que com palavras eu não consegui, mas, por exemplo, a história da Ardentia. Para quem não viu o que é a Ardentia, em Jurumirim, lá onde a Alice Calder ficava, a gente saía no botinho vagabundo, remendado com Durepox, a gente saía à noite e o motorzinho de polpa de 15 cavalos, ele deixava um rastro de luz, porque lá não tem luz artificial. Se você vem na Praia do Pontal aqui numa noite escura, você não vai ver a Ardentia, porque tem a iluminação pública, que aliás é péssima da dona Enel, né? É muito péssima. E lá não tem Enel, e não vai ter, eu não deixo pôr luz elétrica. E tem uma cena do filme onde o cara está sentado, o Amir, né, está sentado na proa do barco, e aí aparece a ardentia das baleias que estão por baixo. E é uma cena que eu vivi, e que me fez lembrar de um filme que eu gostei muito, um filme meio louco, que se chama Pi,
que as aventuras de Pi. E essa parte da reprodução desse fenômeno de bioluminescência do fitoplâncton é espetacular. Foi espetacularmente feito Artificialmente? artificialmente. No Pi, e o Saldanha conseguiu fazer espetacularmente, quiçá melhor ainda no 100 dias. A outra cena que também foi feita com efeitos especiais na Noruega é a cena da creche das baleias. Quando, quase na última semana, chegando na Bahia, as baleias jubarte, elas migram no sul da África, da Antártica, são a Bahia, e elas vão desmamando os filhotes, e os filhotes são alvos, às vezes, de ataques de orcas. E um dia eu estava com um ar meio ruim, mas favorável, estava chegando cada vez mais rápido no Brasil, e apareceu no meio das ondas um monte de golfinhos gordos. Eu falei, nossa, esses golfinhos não fazem regime. Eles eram muito gordos. Aí eu prestei atenção numa onda, o golfinho não tinha bico. E aí eu compreendi que não eram golfinhos, eram filhotes de jubarte, de baleias jubarte. Quando eu fui levantar para fazer uma foto com a minha maquininha vagabunda Ricoh, que deixava tudo fora de foco, miserável, desgraçada, eu olhei em volta e tinha assim umas 20 baleias fazendo um círculo para proteger os filhotes de predadores, como orcas, principalmente, que são os principais predadores. Bom, essa é uma cena que eu descrevi, eu talvez tenha contado verbalmente lá para a produção do filme, mas eles conseguiram reproduzir de uma maneira brilhante. Então tem esses pontos. Claro que tem a história de que são 100 dias dentro de um barco, tinha tudo para ser monótono e chato, mas eu acho que a produção foi muito competente. E para mim o mais emocionante do filme não foi a história, não sei o quê, reconhecer uma história de 40 anos atrás, foi a história do envolvimento da produção, da mulher, do cafezinho, do câmera, da menina que ficou dentro do tanque durante 15 horas, do tratorista que ficou fazendo as ondas falsas, porque eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas não tinham lido o livro, como a produção demorou, me lembro agora quantos meses, mas demorou, todo mundo da produção, centenas de pessoas, acabaram lendo o livro, e claro que eles têm uma super equipe de marketing, mas eles começaram a fazer iniciativas próprias, por exemplo, imprimir uma camiseta com o remo de Paraty, e aí eu achei muito bacana, porque é diferente você trabalhar num projeto que não tem engajamento autêntico. Então, eu acho que o grande mérito do Saldanha não foi só resolver as buchas financeiras, burocráticas. Eles fizeram um tanque de ondas, uma fábrica de ondas com não sei quantos milhões de metros, que deu errado, vazou dentro da fábrica, não sei o quê, mas acho que foi... envolvimento emocional. Eu acho que foi ganhar um engajamento de quem se envolveu. E, curiosamente, essa experiência que ele passou, eu passei também. Porque quando eu resolvi fazer a viagem, tinha um problema das nutricionistas, tinha um problema do cara que construía as gaiutas, tinha o problema dos painéis solares, que era um cara louco, visionário, em Rio Grande da Serra, que começou a fabricar, e eu acho que o grande mérito meu foi fazer com que essas pessoas todas se envolvessem. E eu acho que essa grande obra que eu construí foi essa de contaminar virtuosamente a equipe. Pessoal, se quiser, Okay. vamos.
Bom, espero que você que está ouvindo aí esse papo do outro lado tenha curtido a conversa tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio novo que sair por aqui. Segue o The Summer Hunter também no Instagram, @TheSummerHunter. A gente também tem uma newsletter diária com pequenos drops solares que você recebe todo dia no seu e-mail, além de uma newsletter semanal com um texto mais aprofundado todas as sextas-feiras. E além disso, a gente tem uma revista impressa do The Summer Hunter e todos os links para todos esses conteúdos vão estar aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para alguma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com.